Em uma reunião em Genebra, na Suíça, especialistas da Organização Mundial de Saúde ressaltaram que o risco de propagação do Zika vírus durante os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro é muito baixo. O Comitê de Emergência da Organização Mundial de Saúde reafirmou que o risco de propagação do Zika vírus durante as Olimpíadas do Rio é muito baixo. David Heymann, presidente do painel de especialistas da OMS, diz que os riscos não são diferentes para as pessoas que vão aos Jogos Olímpicos em relação a quem viaja para outras regiões do Brasil que têm focos do vírus. O risco é considerado muito baixo, até porque no inverno, e isso inclui os meses de agosto e setembro, a intensidade de transmissão do vírus é bem menor. A terceira reunião de peritos independentes veio em meio a preocupações mais intensas com a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Brasil. O país é o mais atingido pelo Zika vírus. O especialista diz que as recomendações são as mesmas. Mulheres grávidas devem evitar viajar para áreas com surto do vírus e os homens que forem infectados pelo Zika devem usar preservativo durante a relação sexual ou mesmo se abster por um período de 6 meses. Elton, quando a gente via a preparação para a Copa, vários problemas surgiram, mas eram focados na questão estrutural, não é? De faltar, as obras não estarem prontas a tempo, aquela coisa que a gente viu na Copa do Mundo. Para essa questão agora do Rio de Janeiro, o foco é outro. A gente nem está acompanhando mais se as obras estão em dia, se não estão, porque o foco está sendo essa questão mais de saúde. Os riscos com o Zika, riscos com a água poluída da Baía de Guanabara, riscos com a violência. Quer dizer, muda o foco, mas continua tendo problema. Acho que desde a Copa, né, já foi colocada uma interrogação ali, né, do ponto de vista, muitas cidades brasileiras que sediaram a Copa, por exemplo, ainda não têm as suas obras de mobilidade concluída. Eu morei em Cuiabá há muito tempo, se tem alguém assistindo, alguém que é de Cuiabá, sabe muito bem do que eu estou falando. A Olimpíada, talvez por ter ficado apenas uma cidade, a gente acaba não acompanhando esse dia a dia. No caso da Copa, foram várias capitais, várias cidades. Mas sim, a gente está vivendo, o estado do Rio de Janeiro, né, está agora vivendo uma crise muito forte, o pagamento de servidores, de pensionistas, uma eclosão da violência de novo, a política da pacificação, né, das UPPs sendo muito questionada novamente. Então, está colocando... E essa questão, quando você fala, por exemplo, da questão ambiental, ela ameaça, inclusive, a realização de algumas provas, né? Tem alguns competidores que questionam a sua saúde de entrar na Baía de Guanabara. Então, a população, eu tenho uma sensação assim de que o espírito olímpico ainda não nos tocou assim da forma como se imaginava, que é sediar um grande evento como esse, mas meio a uma crise política, uma crise econômica, e a gente começa a questionar, inclusive, a viabilidade de se realizar, né, as questões de prioridades e tudo isso. Eu acho que também uma questão que a gente tem que pensar. Os Jogos Olímpicos, isso não é assim tão claro, mas eles têm muitos patrocinadores. É como se eles também tivessem donos, né? Sim. E esses patrocinadores têm muitos interesses. A simples não realização, a transferência de data ou de local, implica em muitos contratos, implica em muitos negócios. Eu acho que os jogos acontecerão de qualquer forma. Até porque ele tocou num ponto fundamental aqui, William, que é a questão financeira. Exatamente. São bilhões de dólares envolvidos em todo esse evento, em todas essas questões. E é muito comum. A OMS ela pode se manifestar, ela pode fazer críticas, mas tem um aspecto econômico que perdura e que é muito forte, né? Então, tem todo o investimento, além de patrocinadores, investimento das empresas, e daí se discute qual que vai ser o legado, né? O famoso legado do evento. Daí se pergunta, além das obras de infraestrutura, né, da construção, gerou bastante emprego num determinado período, a questão é o posterior, né? As obras de todo o aparato, a infraestrutura com VLT, expansão de metrô, vias, e outros legados também que são importantes, como nós falamos aqui agora há pouco, a questão da segurança, a expansão da violência que está tendo. Esperava-se também, como nós falamos na questão dos policiais aqui, esperava-se que os policiais fossem mais reconhecidos, melhor valorizados, não só com a questão de salarial, questões de amparo em todos os sentidos, todo o aparato de qualidade de trabalho, no qual se esperava também. A violência é uma grande marca, né, negativa que o Rio de Janeiro carrega consigo.
Então, toda essa expectativa de melhor qualificação, de amparo dos policiais, por intermédio de melhoria de salário, equipamentos de trabalho, amparam de todos os aspectos da saúde física, psicológica, em tudo isso, que lidar com essa violência no dia a dia é uma coisa pesada. A gente não lida, só quem lida é que realmente sabe dizer tudo isso. Então, todo esse legado tem que ser pensado. Além da questão que virão milhares de turistas, vão acompanhar, vão deixar dinheiro, né, pelo intermédio do consumo de serviços e produtos aqui no Brasil, tem que ver os próximos 5 anos. Será que nós teremos esse legado? Será que nós vamos ter toda essa situação? Então, vai se discutir. Dificilmente vai ser cancelada uma Olimpíada, né, porque envolve todas essas questões que o professor Elton comentou aqui também, e também uma situação de expectativa de legado para o futuro, que eu acho que é o maior bônus que se espera para não virar ônus. Agora, Suad, desculpa, caso essa questão toda de violência, de Zika vírus, de problemas ambientais, se isso fosse realmente algo pontual para cancelar as Olimpíadas, mas aí isso não vai ser cancelado por conta de tudo que a gente falou. Organismos internacionais têm força para dizer, olha, não, a gente está percebendo que realmente não tem que acontecer, vamos interferir para evitar? Acho que só no caso de terrorismo mesmo, se fosse detectado alguma coisa assim muito grave. Mas no caso do Zika, não, porque o Zika foi trazido na época da Copa do Mundo por alguns africanos que vieram para cá. O pessoal está pensando em proteger os estrangeiros que vêm para cá. Agora, e as doenças que vão trazer para cá? Todos esses visitantes. Bem lembrado. Não é? E será que o Mas no primeiro mundo tem doenças, Suad? Parece que não. Não, só aqui Não tem, né? Não falaram na Europa que a América Latina está mandando essas porcarias para lá? Pois é. Mas de lá eles trouxeram um monte de coisa para cá também. Temos Mas um aí monte. não conta, né? Não conta. E a gente vai encerrando aqui o Jornal do Novo Tempo de hoje, mas a gente fala sobre esse assunto. A gente perguntou para você se, na sua opinião, o Rio de Janeiro deveria mesmo sediar as Olimpíadas ou não, por conta desses problemas todos que a gente tratou aqui. O Rubens, de Santos, São Paulo, o problema do Zika não seria um problema maior, e sim um investimento monstruoso em detrimento da escassez de recursos nas áreas da saúde, da educação, da segurança. Deviam ter evitado a realização disso antes, agora é tarde demais para pensar nisso. O Gleidson dos Santos, do Sergipe, eu acho que deveriam mudar apenas a data dos Jogos. A Cecília Oliveira, de São Paulo, eu acho que não deveria ter Olimpíada aqui no Brasil, não, tanto por conta do Zika quanto pela violência, mas principalmente pela violência, é o que diz a Cecília. O Ercílio é de Francisco Morato, em São Paulo, respondeu para a gente também. A verdade é que existem outras prioridades, no que diz respeito à população, né? Nós sabemos que a prioridade real para os organizadores é sempre dinheiro. Não é um momento propício, diz aqui o telespectador. A Luciane, de Apiaí, em São Paulo também, diz assim, o país não tem condição alguma de sediar as Olimpíadas porque enfrenta essa crise que a gente está vendo, tem os hospitais que não são estruturados nem para atender a população, que dirá aqueles que estarão aqui para ver as Olimpíadas. São várias opiniões, algumas concordando, outras discordando do Rio de Janeiro sediando as Olimpíadas.